Nota 6. Nota 6. Everybody said it invited and invited and invited. Nota 6. Spotify. Nota 6. Spotify. Show. You don't need the SoundCloud. You don't need the sound in heaven. You never need it lonely night. I know it now it's there. Uau, hein? Nossa. Começou Sucesso. muito bem, né? Começou lá, a régua tá alta. Com dignidade. Foi. Terminou médio, mas começou muito bem. eu achei. Gente, assim como Chico Xavier, né? Começou muito bem e terminou médio. Ah, Entendi. muito bem. Senhoras e senhores, mais um episódio do Nota 6. E agora a gente tem Cláudio Tebas, Álvaro Lages. A gente já apresentou o Cláudio Tebas e o Álvaro Lages na outra. Né? Não precisamos ficar apresentando sempre. Não. Né? Só se me apresentar com uma mentira. Com uma mentira? É. Ah, tá bom. Alguém me apresenta uma coisa completamente que nunca poderia ser eu. Ah, tá bom. Cláudio Tebas, ele tá aqui porque ele trabalha em cartório, né? Faz quanto tempo? Tabelião, né? 26 anos já. 26 anos trabalhando em cartório. E além de trabalhar em cartório, nada, né? É bem isso mesmo que Não, você na faz. verdade eu moro no cartório, né? Eu sou quase uma autenticação. Ai, que interessante. Muito legal. E desenvolver um método de pilates exclusivo para terceira idade. Sim, na fila, né? Esperando pra... Vai alongando, né? Tem um exercício com carimbo que é super bom. Que ótimo. Muito bom. É bom. E o Álvaro Lages, que trabalha com tecnologia, né? Trabalha com sistemas Integrados, né? sistemas integrados de análise de dado e bootstrap de dataset original. Isso, Big Data também. Né? Mais essa coisa do Big Data e tal. Muito bem. Tá trabalhando na Oracle. Oracle. Muito bem. Então, é isso, né? Mauro Fantini, Mauro Fantini. maior confeiteiro do país. Olha, quer uma pastisserie? Mauro Fantini. Uhum. Lembrando que nossa pasta americana não é pasta americana que você conhece, hein? Não é não. A gente para a fábrica para tirar a gordura e deixar do jeito que você quer. Não tem linha de montagem, não. É mão na massa. Mão na massa. Fiquei com água na boca. Exatamente. Muito bem. Esse episódio aqui, ele é uma continuação do último episódio. Isso. Não sei se faz muito sentido ouvir esse episódio sem ouvir o episódio anterior. A gente vai gravar e tanta gente perde tempo na vida, se perder tempo com isso não tem problema. Também tem essa, né? Tem essa. Agora, se não quiser perder, talvez seja melhor. Bom, viu? Convém. E o episódio anterior a gente falou sobre brincadeira, se brincadeira subverte, né? O jogo. E a gente falou várias coisas filosóficas. Sim. E recebemos centenas, né? Milhares de mensagens. Muito. Tem coisa chegando até hoje. Durante o episódio, chegando até hoje. De pessoas que também querem... Eu gostei. Achei que funciona, me convenceram. Mas eu queria saber um pouco mais na prática. Beleza, na prática o que eu faço? Eu ou não brinco muito, ou estou num ambiente mais sisudo, ou até brinco... No meu RH, o que eu posso fazer? Eu recebi uma que falava isso, a Matilde. Matilde do RH. Matilde do RH. Falou, o que eu posso fazer para aplicar isso, assim, pequenas coisas que eu posso aplicar no dia a dia. A Sandra, gerente de pessoas, na verdade tá manager, enfim, era um título em inglês que estava lá no... Manager. Global Manager. Também perguntou alguma coisa parecida de como que isso pode ajudar as pessoas do grupo, da empresa dela. O Luiz Carlos do Tatuapé fala, achei muito legal, mas tenho a impressão que se eu não fizer direito, o meu chefe vai achar que estou só brincando e não estou promovendo alguma coisa produtiva. Então acho que a gente pode
trazer alguma concretude, né? Prática mesmo. Perfeito. Muito bem. Então, brincadeira na prática. Esse vai ser o título. E suas desse... consequências. Brincadeira na prática e suas consequências. consequências. Que maravilhoso. Maravilhoso. A primeira coisa que me vem à cabeça aqui, enquanto o Cláudio estava falando do Luiz Carlos, foi o debriefing. Isso, então, talvez esteja começando pelo final. Mas eu sinto que quando eu levo alguma brincadeira, pode ser na sala de aula, e a gente vai fazer algum jeito de uma aula que não é o jeito expositivo, passivo, Walking Dead que existe, normalmente a gente vai para um jeito que é uma brincadeira, que tem jogo, que tem regra e tal. E eu sinto muitas vezes que, às vezes no meio, ou com certeza no final, a gente precisa de um momento de, ok, o que foi isso que a gente viveu? Que, para quem ouviu o episódio anterior, talvez possa ser meio paradoxal com, acho que o Álvaro, acho que todo mundo falou aqui no episódio anterior de, putz, eu tô brincando, mas eu preciso brincar mesmo, sem, durante a brincadeira, tentar entender o que é a brincadeira, né? Mas eu acho importante entender o que é a brincadeira depois da brincadeira, né? Acho. Ou antes, ou durante, mas enfim, mas em algum momento entender, assim, pra aí sacar, então esse conceito do esconde-esconde na minha vida de bancário quer dizer isso, na minha vida de monitor de pesquisa clínica quer dizer isso. Fazer o link entre o simbólico e o concreto do dia a dia, né? E eu sempre me dá um medinho, quando eu vou fazer um debriefing, de ficar, normalmente não fica, mas de ficar forçado. Uhum. Tipo, hoje a gente não recebe mais tanto, virou WhatsApp, mas aqueles PowerPoint que recebia por e-mail. A vida é um trem, e cada vagão é uma fase de... Que aí o cara quer forçar a metáfora. E você fala, mano... O abominável forçador de metáforas. Exatamente. Por exemplo, a vida é como um copo. A vida é como um copo, às vezes enche. Que é engraçado, é legal, mas não chega a lugar não nenhum. chega a lugar nenhum, né? E aí eu sempre fico com esse receio, assim. E essa eu vejo que é uma das grandes forças da brincadeira, porque se você tá... Aí eu tô pensando assim, alguém tá coordenando um processo, né? Uma oficina, um treinamento, alguma coisa assim. Quando as pessoas viveram aquilo, aí realmente a palavra, né? A metáfora, a comparação... Aí ela tem muito mais sentido, né? Ela cola na pessoa, fala, é verdade, porque eu realmente vivi ela viveu, isso. no osso mesmo, assim, viveu mesmo. Ela faz sentido quando ela é consequência do que se viveu. E não quando senão ela vira uma expectativa do que se vai viver. Exatamente. Acho que a palavra-chave para essa colheita que eu acho essencial ter depois, o debriefing, que é... A colheita. É você não querer que o jogo dê o resultado que você quer. Porque senão, além de você não estar vivendo o jogo, na hora da colheita você vai conduzir através das perguntas. Por exemplo, você deu um jogo que acha que vai criar a união do grupo. Tá. E pode ser que o jogo não tenha criado. Mas como você quer que tenha criado, então você vai fazer perguntas. Nós ficamos mais unidos, não ficamos? Então, se a gente considerar que o jogo é uma experiência, e ele acha que ele tem que ser... o que essa experiência específica nos ensinou hoje, ainda que ela tenha sido ao avesso do que você queria ou tinha expectativa que ela fosse. E uma vez que foi o avesso, o que a gente faz com isso? Por exemplo, a gente não teve união nenhuma, a gente quase se tretou. Então o que significa o nosso dia a dia? Será que a gente está tretando? Será que não está? Então, se o jogo foi vivido de verdade, ele sempre vai ensinar alguma coisa. Se ele for vivido para atender uma expectativa, ele já não vai ensinar muita coisa, não. Pensando em pessoas que coordenam jogos, trazem jogos, brincadeiras para grupos de pessoas. Achei interessante isso do objetivo. E pensando que talvez alguém que esteja ouvindo esteja pensando, acho que eu quero, sei lá, levar umas brincadeiras aí pro meu ambiente de trabalho e tal.
Normalmente, quando vocês são convidados aí para fazer alguma coisa, normalmente tem um objetivo, né? A gente queria desenvolver, que as pessoas tivessem mais escuta. Autonomia, trabalho em equipe. E aí é interessante. Bom, aí você pode, de repente, fez uma brincadeira, mas não aconteceu exatamente o que você queria que acontecesse. Vou colocar o contraponto. Bom, mas pensando no cara que te contratou, que queria que aquilo acontecesse. Mas, e aí o Cláudio está falando, eu acho interessante também, que se você ficar forçando uma colheita, ficar forçando um conceito que não aconteceu, fica desprendido da realidade, né? Dá para você, durante o jogo, durante a brincadeira, ir sacando que, opa, estamos fugindo um pouco para onde a gente está indo, e dar uns petelecos assim, opa, vamos para cá, para ver se chega mais perto no objetivo principal, ou não, ou seja o que Deus quiser? Acho que não tem uma resposta única, né? Mas vamos supor que você quer dar um jogo para trabalho de equipe, que todo mundo trabalhe junto. Então, quando você está montando o seu trabalho, acho que é legal você ter organização até para não fazer, mas você tem que ter uma organização. Fala, acho que eu der esse jogo, acho que ele cria essa sensação de grupo. Mas pode ser que não apareça isso. Pode ser que apareça o contrário. O melhor presente que você pode dar para o gestor dessa área é mostrar, olha como o grupo não está conseguindo. E uma vez que não está conseguindo, quais são as ações que a gente pode fazer para que se consiga. Então o jogo não é, definitivamente assim, não é um jogo que vai fazer o grupo trabalhar melhor. O jogo revela o que tem de bom e o que tem de ruim. É um diagnóstico. É um diagnóstico. Então, esse que é o presente. E acho que o grande erro do consultor que chega é o desejo de agradar. Porque o Mauro, está aqui entre mim e o Álvaro, você nos contratou. Então eu dou o jogo o tempo inteiro querendo agradar o Mauro e aí ferrei. Eu tenho que, o melhor presente que eu posso dar, às vezes, é o que vai fazer o outro sofrer. Você, caraca, os caras não conseguem mesmo. Até é bom, porque para o consultor ele revela o quanto que precisa ter mais trabalho. E é capaz dessa leitura vender mais outros trabalhos dele. Vocês já se enfiaram numas frias? De, sei lá, pedidos que não são possíveis de ser feitos, ou coisa que muda em cima da hora. Tem toda hora, né? E aí qual que é o papel da brincadeira nisso? Nossa, eu lembrei de um que eu fui... não vou revelar a empresa, mas uma empresa muito tradicional para trabalhar com a liderança e assim, gente com 20 anos de casa e uma galera muito sisuda, e chega era eu e mais um parceiro, chega gente novo com essa cara, e aí a primeira coisa assim, os caras com o celular na mão, na hora que eu falei, vamos levantar, os caras bufavam, falavam, começou assim. E aí estão caminhando pelo espaço os caras com o celular, mano. E vamos evitar o celular durante... E fomos olhando, tanto eu quanto esse parceiro. Qualquer coisa que a gente propunha não tinha ressonância. Sei. E eu costumo falar que o planejamento, né, para uma aula, para qualquer coisa, para mim ele é o plano B. Ele tá ali para se eu não tiver ideia nenhuma melhor na hora. A melhor ideia é aquela que você tem na hora, porque ela está conectada com aquela realidade. O planejamento é o que você imaginou que seria aquela realidade. Então você usa... Chegou na hora que eu olhei para esse meu parceiro, a gente fez sinal de pedir tempo. Vamos fazer um break aqui. Fomos pro banheiro e desabafamos. Não tá rolando. Não estão com a gente. Não estão comprando nenhuma proposta. Não era que... erramos nessa... Nenhuma. Não estão comprando a gente. Como é que a gente faz? Pensa. Vamos inverter. Vamos pedir coisa deles. Voltamos. Eu falo, agora contem cases de sucesso. Contem a história. Por que essa empresa merece ser reconhecida? O que dá orgulho de... Mano, no que a gente fez isso, reverteu a situação de um jeito. Assim, acho que talvez de todas as vezes que eu tive numa empresa, foi a vez mais sofrida. Você fala, gente, não tá chegando a lugar nenhum. Não é que chegou no lugar que eu não queria, não tá chegando. E a partir da hora que a gente ouviu eles, ao invés de propor, os caras estavam precisando... É isso, o copo tá cheio, não adianta você querer botar mais. Precisa esvaziar. E nessas horas é umas providências divinas que vem, né? Não é planejado.
Na hora que a gente fez isso, eles desabafaram. A partir dali a gente conseguiu propor coisas e eles compraram. Então eles precisavam botar coisa para fora. E então, enfim, a pergunta era um case que aconteceu isso e como reverteu. Nesse caso a gente teve, acho que a presença de espírito de, primeiro, sempre assumir. Não tá rolando, não tá rolando. Não finge que tá rolando se não tá rolando. Não rolou, olhar, ou aceitar o fracasso. Fracassamos até aqui. Podemos fracassar o dia inteiro ou podemos aceitar, reconhecer o fracasso a partir da hora que ele emergiu. Emergiu, você tentou contornar uma vez, tentou duas, tentou três, não rolou. Opa, respira para desapegar da ideia original. E aí para mim foi, conseguimos reverter uma situação que para mim parecia irreversível. Olha, a palavra que me ocorre te escutando, primeiro é abertura. Chega mais para cá, por favor. Aí. Abertura e acolhimento da diversidade. Da diversidade? Adversidade. Da adversidade. Quer dizer, você não quer assumir que está ruim. Você tem que ter abertura porque pode dar errado. Né? Acho que é a primeira coisa, a escuta do real mesmo. E a outra coisa que me ocorre é que qualquer que seja a atividade que você vai dar para um grupo, mas ela, em jogo especificamente, tem uma fase anterior que é uma fase de contato. Que pode até ter, como na pedagogia da cooperação, contato, de ter tato. Então, antes de chegar jogando, é você chegar sentindo em que estado está esse grupo agora às X horas da manhã. E aí, entrando na frequência do grupo, você é capaz de dimensionar qual jogo você dá para começar. Pode ser um jogo muito singelo. Gente, estou percebendo que vocês estão aflitos aí com o celular. Querem terminar isso? Sim. Puta, então você já fez um pacto. Porque a hora que o cara se sente escutado, ele vai ter mais disponibilidade para a fase seguinte. Ou começa com um jogo muito simples. Me conta uma coisa de vocês, como o Álvaro falou agora. Me conta uma notícia boa. Então, o jogo... Se você chegar querendo fazer o jogo principal, é que nem assim, vai contar a história da bruxa. Era uma vez uma bruxa. Não precisa. Era uma vez uma menina. Apareceu a bruxa. Né? Então, o que você acha que é o filé mignon não precisa estar na frente. Você aquece o grupo e prepara o grupo para que ele seja capaz de viver a experiência, senão ele não vai viver a experiência. E aí não tem o menor sentido. Eu já errei bem por falta de aquecimento. Principalmente em ambientes que são fisicamente mais tradicionais, tipo, é uma palestra. Tá todo mundo sentado, vendo um a nuca do outro e tal. Às vezes as cadeiras são fixas e realmente é isso que tem, não tem muito como alterar e tal. E aí eu vou propor, já fui em alguns eventos que eu fui propor alguma coisa que sai da zona tradicional ali. Mas já errei em algumas vezes do tipo, putz, eu tô propondo um convite que já tá 5 vezes na frente, mas esqueci de colocar os mini convites anteriores, que talvez demore um pouquinho mais, e quer dizer que você vai falar menos coisas ou abordar menos conteúdo, mas que são necessários para que eles entrem pelo menos naquele conteúdo, uma parte do conteúdo que você trouxe. É um investimento isso. É um investimento. Não é que você perde tempo, porque tudo bem, você vai tratar talvez de menos conteúdo, mas você investe numa criação de vínculo para que o que você vai falar depois tenha aderência, porque senão você pode passar 6 horas sem aderência nenhuma, ou 1 hora de que o cara esteja querendo te escutar, ou seja pelo conteúdo, ou seja por aquele cara que foi tão legal no começo, que é um vínculo pessoal. E acho que esse é um equívoco que é fácil de cair, né? Quanto de conteúdo eu entrego? Primeiro, se não tiver a entrega, você não está entregando 0 conteúdo. Então, a primeira coisa, né, acho que a gente nesses anos todos, tanto com jogando quanto com o espetáculo nosso, o aquece, jogando no quintal, tinha dia que deu 1 hora e não tinha começado o espetáculo ainda, estava aquecendo a plateia. Então, tanto que é fundamental esse aquecimento, a sensação que eu tenho é desentupir o canal aqui, agora pode passar. Isso. Que dure pouquíssimo tempo, mas você vai ter 100%, eu garantir que 100% do que está aqui chega lá, mesmo que seja pouco conteúdo, é melhor do que você falar, eu falei de 7 assuntos aí, e não foi absorvido. E eu acho que essa parte de aquecimento,
O que a gente está chamando de aquecimento aqui, para quem está ouvindo, a minha interpretação é, putz, eu, sei lá, vim aqui num evento, ou vim coordenar a reunião da minha equipe, e a gente quer chegar numa conclusão que a gente, sei lá, precisa trabalhar melhor em equipe, né? Essa é a principal conclusão. Mas acho que o que a gente está chamando de aquecimento é algo que às vezes nem está relacionado com isso, né? Não tem a ver com essa mensagem. Não. Principalmente não tem. É, né? principalmente. Essencialmente. Não é que pode não ter. Você acha Geralmente não tem. É. Porque é um momento de descanso. Você não está gastando conteúdo. Eu me corrija se estiver errado. A sensação de que tem é que quem está ali fala, ainda não estamos trabalhando. Ainda, Distraídos venceremos. Distraídos venceremos. Às vezes eu chamo de descompressão. É a hora que você vai soltando a tampinha da panela de pressão ali, aos poucos, para tirar esse... Descomprimiu, você consegue conversar, você ganha disponibilidade. Não, a qualidade da conversa ela é completamente diferente. Se você já chega tocando os assuntos, o cara tudo entupido, preocupado se já chegou o e-mail, se já fez o contrato, o cara não está com espaço para falar disso. Se você cria esse momento de descompressão e de criação de um mínimo vínculo, a qualidade de abertura para a conversa é outra. Então acho que para quem está ouvindo, assim, é importante perceber que a dinâmica ela tem etapas que se pular a etapa não vai ter o mesmo resultado. A primeira etapa é essa etapa de contato e descompressurização mesmo. Não é perda de tempo, é investimento mesmo. E, para quem ouviu o capítulo anterior, essa etapa inicial de pequena delicadeza, vamos falar assim. Tateando. Como é que você está, como é que você não está, um momento de você se expressar, olha, você falar de você que vai dar o jogo, que vai dar... Puta, posso ser sincero, estou bem cansado, mas vocês não estão? Ai, que bom, não é só a gente. Esse primeiro momento de vulnerabilidade, assim, é que vai criando espaço para aquilo que a gente falou de escuta lúdica. Que é para o cara passar a escutar uma outra coisa que não é só os problemas que estão na cabeça dele. Ele tira daqui e vai escutar o que está acontecendo na sala de outro jeito. Eu acho que esse aquecimento, essa parte mais simples, também estabelece os valores que vão ser usados naquela meia hora, naquelas 4 horas, ou um dia inteiro, sei lá quanto que é o tempo, né? Mas já vai dizendo sem ter que mostrar, né? Isso. Exato. É assim que a gente vai trabalhar, beleza? E tudo bem, enfim, aí depende de cada um, né? Tudo bem você errar aqui, tudo bem... Vai dando tom, né? Vai dando tom, né? O que a gente precisa para estar junto bem. E acho que tem uma capacidade de formar uma bolhazinha, né? Digamos, você levou a brincadeira para dentro da empresa, né? E você precisa formar uma bolhazinha de que dentro dessa sala a gente vai viver outra velocidade, outras lógicas, que não é o que você vai viver no corredor ou no próximo andar e tal, e tudo bem. E que uma vez isso fortalecido dentro dessa bolha, a chance de experimentar isso no corredor ou em outro lugar é maior. Na hora que você brincou disso num lugar que é seguro, que é aqui eu posso brincar que ninguém vai a bolha ninguém vai me demitir. Ela vai aumentando. Vai aumentando. Vou experimentar isso com o meu colega da mesa do lado. Uma vez nós fizemos trabalho, lembra, muitos anos para Mormai? Lembro. Que aí a gente tem aquele jogo que a gente faz do girafa, elefante, que a gente fala. Explica para as pessoas. Porque estão ouvindo, não. Tá vendo? Eu falo girafa, aí faz assim. Faz assim, entendeu? Que é assim. bem assim, didático, claro. Né? Tá óbvio. Você aponta pra pessoa e fala girafa, a pessoa para quem você apontou levanta a mão e as duas que estão do lado, né, uma de cada lado, faz como se fossem as pernas da girafa. Tá, as pessoas estão numa roda. Estão numa roda. Tá. Girafa, a pessoa levanta a mão e os outros dois, o da direita e o da esquerda, fazem as pernas. Ou então elefante, a pessoa bota a mão como se fosse a tromba, da direita e da esquerda fazem as orelhas. E assim vai. E era uma brincadeira que a gente fez bastante, a gente chama de brincadeiras ioiô, que são aquelas que vão e voltam. Então, entre uma brincadeira e outra, a gente botava girafa e falava, a qualquer momento a gente pode, para chamar para presença, a gente pode acionar o comando, girafa, elefante.
E os caras, isso ficou tão forte, enraizou tanto que depois a gente pregaram no corredor da empresa, recebemos um e-mail dos caras falando, olha, outro dia eu tava no meio da reunião, alguém me mandou fazer girafa, eu fiz girafa. Então se você cria... Expande. Para isso, esse espaço tem que criar um espaço de confiança. A palavra é essa confiança que aqui dentro a gente pode fazer de segurança no sentido de... A confiança que dá a autorização para o outro. Então a gente vai se autorizando, até que autoriza o corredor também, de repente autoriza a sala de não sei quem, quando vem a brincadeira, essa brincadeira que trabalha tanto de presença, prontidão, ela vai se expandindo, né? Acho que uma coisa que me ocorreu dentro disso, pensando que quem está ouvindo possa querer aplicar o jogo. Às vezes no cuidado, no contato inicial, no cuidado para construir um pacto, a pessoa fala assim, então gente, hoje nós vamos brincar, pronto, para aquele que tem alguma defesa em relação a brincar, ele já vai se defender com... Então quando você vai brincar, é ideal que você não conte que vai brincar, que aos poucos a pessoa percebe que está brincando. Para que não entre os conceitos que ela já tem sobre brincadeira e que talvez isso não caiba naquele ambiente. Para o cara que é mais tímido, fala brincar, você vai ser interativo, vou ter que... E aí ele aciona todos os anticorpos. Então nem sempre esclarecer tudo que vai acontecer é o melhor para o contexto. Então o brincar é legal ir criando aos poucos, é que nem mágica e truque. Você deixa a mágica acontecer, mas não vai contando o truque, senão a mágica não vai ter graça. Caraca, o que foi essa última que você falou que agora me veio, então eu confundo coisas. Omelete, né? Omelete. Putz, peraí. Bom, deu um tilt aqui, eu vou para uma outra parte que eu tinha lembrado. Eu tava falando de nem sempre revelar tudo, que a pessoa pode ter anticorpo. Isso. Eu fiz uma oficina há muito tempo. O que acontece? Lá na São Camilo, que é onde eu trabalho, a gente tem um grupo Nariz de Plantão. É aberto para qualquer pessoa que tenha vínculo com a faculdade, mas normalmente 90% do público é aluno. Porque as outras pessoas normalmente não têm agenda para a quantidade de compromissos que o grupo exige, né? Então eu falo, puta, eu sou professor, família e tal, não consigo. Mas, putz, eu queria participar. Muito tempo depois, eu coordenei uma oficina para os professores, que foi super legal, eu adorei fazer. Que na verdade era para compartilhar as coisas que a gente usa como palhaço no hospital e como que isso pode ser útil na sala de aula, na hora que você está com os alunos ali, né? Ao propor o nome da oficina e como que isso ia ser divulgado dentro do evento, lá que ia ter várias mini oficinas e tal, palestras, o nome que eu coloquei foi Improviso Docente. E aí o pessoal veio, foi super legal, eu adorei fazer. E no final eu até perguntei, quem não viria se fosse oficina de palhaço? Puta, metade levantou a mão. Nossa, não viria nem a pau. Exatamente isso. E no fim das contas era a mesma coisa. Né? É exatamente isso. É completamente isso. Me vem a imagem, tô pirando aqui, a imagem é um flerte. Tudo isso. Então me vem a imagem, acho que não já passou por isso. Você vai com a mina no cinema, mas vocês não ficaram ainda. Aí, você vai dando sinais, você encosta um pouquinho o ombro, de repente encosta a mão vai dá pegar. Aquela risada com a mão na pé, de repente pegou na mão. Né? Os sinais vão sendo dados e aí vai tendo é diferente de essa mesma coisa chegar. Então daqui a pouquinho eu posso pegar na sua mão. Pronto. Então, eu posso dar um beijinho só no pescoço? Daqui uns 2 minutos. Não é a falta de clareza isso. Não, ou o que é pior, que acontece muito. Então, olha, nós vamos chegar no cinema às 8h05, eu vou pegar na sua mão, já pensando que já 8h06, 8h07, uma cafungada no cangote. Eu vou te mandar esse cronograma. Porque... Eu vou te mandar o cronograma. Segue o cronograma do nosso flerte. Tem alguma dúvida? Isso. Não é. Nossa, aí já vem acho que é um papo, outro episódio que é das palestras que tem a agenda, né? Que é assim, o que a gente vai falar.
que eu acho que por um lado pode esclarecer, mas dependendo de como tira... Nossa. É spoiler, né? Tira o mistério, tira o... É spoiler, cria resistência. Então, na verdade, é o quanto que você dá, que dá vontade de continuar junto e para não criar resistência. Então, e tô falando isso porque muitas vezes já vi aplicadores de jogo fazer isso. Bom, gente, a gente vai brincar um pouquinho porque é importante. Puta, brinca, não fica contando. Exato. Né? Sei. Agora, você não vai chegar e dizer, gente, girafa, nem conhece ninguém. Para chegar na girafa foi um monte de pequenas delicadezas. É o flertezinho, olhou, encostou o ombrinho, de repente viu o braço, pegou na mão. Ó, e você falou de essas pequenas delicadezas, me ocorreu que é da hora que você fechou o trabalho, da hora que você pisou ali, tá valendo. Tá valendo. Você tá construindo isso. Isso. Desde Isso. a conversa que você teve com o porteiro, que Isso. é cada milímetro. Cada o milímetro. cafezinho que você foi pegar e que talvez parece bobo, mas não é tão óbvio isso. Que muitas vezes então agora começou. Esse agora começou da hora que você acorda, da hora que vai dormir. Exatamente. Construindo relação. Fechou o com trabalho gente. por telefone, pelo e-mail, pelo Facebook. Já está valendo, aquela oficina já começou. Exato. Qualquer gesto ali é simbólico do todo. Assim. Nossa, dei uma palestra, a gente fechou uma palestra e aí me pediram, me manda o seu currículo, mini currículo, para colocar na descrição, né? E eu lembro que eu mandei olha, esse aqui é o aceitável, socialmente aceitável, então, biomédico, professor, blá, 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 blá. E eu falei, olha, esse aqui é o que eu gosto mais, aí você decide aí qual que você quer, né? E aí falava algumas coisas, mas também que é biomédico, vírgula, que ninguém sabe direito o que faz, é professor, então deve ganhar pouco, enfim, umas coisas assim. Sim. É com comentários. Com comentários. É com aposto. Yes. Aposto. Se quiser deixá-lo feliz, alimente-o com açaí na tigela. Era o final, né? Que genial. E aí rolou a palestra, foi super legal, super divertida, mas aí eu senti duas coisas. Uma eu senti, a outra eu confirmei. Eu senti que só o fato de mandar 2 currículos, eu nem sabia qual ele ia usar, mas já aproximou um pouquinho com a organização do evento. E aí no final do evento, obrigado, aí me deram um troféuzinho, assim, sabe, super bonitinho, assim, porra, legal. Não, mas e tem mais? E aí vieram com um puta pote de açaí. Que demais. E me deram. E aí, nossa, eu fiquei Maravilhoso, muito feliz. maravilhoso. Aí ela explicou pra plateia, não, porque tal, porque eu ia sair. Foi incrível, foi maravilhoso, assim. Aí o troféu ficou tão pouco, assim, eu nem sei onde tá, na verdade. Mas o açaí foi lindo. O açaí tá aí presente até. E volta para a subversão, né? É completamente subversivo isso. Porque num ambiente desse a relação é formal. A hora que você manda a possibilidade de um contato humano, você subverte, o cara te dá um açaí, que é muito mais importante do que o troféu. E que eu acho que em última instância é onde a gente vai esbarrar. Voltando para a história da brincadeira, é quase usando os termos do corporativismo, é um life hack, uma gambiarrinha para você voltar para sua humanidade. A hora que você sente que você está se tornando muito máquina, a brincadeira é o que você fala, não, olha, eu sou gente. Aquela frase do Galeano que o Cláudio gosta de falar. Quer falar? Qual delas? do carrinho, que eu amo essa frase, que é do Galeano, que ele fala, numa tasca de Madrid, um cartaz informa, proibido cantar perto do balcão. E no Galeão, aeroporto do Rio de Janeiro, muitos cartazes informam, proibido brincar com os carrinhos porta-bagagem. Ou seja, ainda existe gente que canta, ainda existe gente que brinca. Né? E é isso, é acessar esse humano que está ali. Né? E acho que é exatamente isso, porque a hora que você acessa o humano, e por isso que a brincadeira tem que ser de verdade, senão a pessoa está só reproduzindo uma solicitação, sabe? Gente, levante a mão. Ai, que saco. Levanta a mão. A hora que você consegue criar esse vínculo, que é construído desde o primeiro telefonema, a hora que os 2 currículos, a hora que você consegue criar esse vínculo, você acessa o humano. E a hora que você dá o jogo, são humanos brincando. E o jogo ele é um revelador da realidade. O que você é no jogo, você é na vida. Então, a hora que você consegue olhar para o jogo, as soluções que aparecem no jogo vão ser pistas
poderosíssimas para a vida. Só que você teve o distanciamento necessário para olhar para o problema sem ficar falando do problema. Que aí vem a cabeça querendo... o Mauro sempre é assim. Não, você saiu, foi para o jogo, e aí você fala... você enxerga a solução. Trazendo para a prática, para quem está ouvindo e que quer aplicar e tal, nessa parada do aquecimento, podemos dar exemplos de o que pode ser assim, eu quero começar uma cultura de brincadeira, ou uma tarde de brincadeira, ou alguma coisa assim que tem um objetivo. Ou começar uma reunião. Ou começar uma reunião, né? E a gente está falando do aquecimento, né? O que está me vindo é o seguinte... É importante você dar o aquecimento que é aquele que é possível para aquele público, né? Isso. Putz, esse aquecimento é possível. Isso. E aí tem público que é mais avançado, tem público que é menos. Isso. E aí você vai vendo o que E que é. cabe no seu temperamento também. Isso. Porque às vezes você é Sim. mais tímido, isso não é um problema, você não vai dar um jogo que fere a sua timidez, você vai dar um jogo que caiba em você, porque se você não estiver confortável, ninguém vai ficar. Sim. Eu gosto, por exemplo, eu não conheço o grupo, coloco as pessoas em roda só de... Cada um fala um nome, e aí depois a gente vai repetindo o nome, vai somando, tem que falar Cumulativo. Jefferson, Alberto, Cíntia, Mara. Caraca. Jefferson, Alberto, Cíntia, Mara, Luiz. Jefferson, Alberto, Cíntia. Só isso já desestruturou, já colocou a pessoa num outro foco de atenção. É bom, eu gosto. Eu gosto porque tem um desafio e porque assim, é o nome. Você não precisa fazer mais nada além do seu nome que você já sabe qual é. Isso. E quando é grupo que já se conhece, aí eu vou pro sobrenome. Sobrenome. Eita, mas eu não sei o dele. Vai, então vamos lá. Fantini, Tebas, Lages, tá. Aí parece que o jogo é novo também, porque o sobrenome a galera não sabe. E acho que você tocou numa coisa interessante, que é o fato de ser o nome, a pessoa não tá se expondo. E o primeiro passo para você se expor é você poder não se expor confortavelmente. Isso. Opa, olha, não doeu. E se eu me expor um pedacinho? É um striptease mesmo. É striptease. Primeiro você chega de roupa. Ninguém chega pro striptease pelado. Pelado. Vai tirar o quê? Agora eu vou mostrar meu braço. É muito boa a imagem, é perfeito. Olha, vou tentar uma coisa bem prática mesmo. Exemplos de jogos que eu gosto. Quando é um grupo que eu percebo que está um pouco mais tímido, um pouco mais fechado, ainda não se conhece, ou grupo que tem gente muito nova, que a menininha quer ficar bonita e o menininho quer ser bonito. Eles não vão se expor muito. Então, alguma delicadeza, só de olhar para o outro e contar uma boa notícia. Só isso. Gente, a boa notícia não é ganhar loteria. A boa notícia é, putz, ontem eu dormi melhor. Qualquer que seja a boa notícia. E aí, na partilha, você conta a boa notícia que eu te contei e eu conto a tua. Já começa a ter um pequeno exercício de escuta lá. Se um errou e o outro errou, já é motivo de dar risada. Não foi isso, já começa. Só nisso, voltando ao que a gente falou, só nisso já tem o valor de que assim, a gente vai trocar coisas, né? Isso, já tem troca aí. Já tem coisas simbólicas acontecendo potentes, né? Outro jogo que eu gosto, é um pouco mais físico, se a pessoa tiver esse temperamento. Senta, como é que vão, como é que não vão. A hora que eu falar, já a gente troca de lugar, só isso. Só de o corpo mexer, trocou de lugar. E aí você vai sentindo, deram risada. Então talvez eu possa colocar uma dificuldade a mais. Gente, qualquer que seja. Quando eu falar troca, você troca de lugar e senta com alguém que esteja com uma camisa parecida com a sua. Aí e a gente dá risada das classificações feitas. Gente, a turma do listrado, a turma do branco e preto, qualquer que seja a coisa. Sim. Outro que eu amo quando é um grupo que você conhece um pouquinho para começar e que sempre funciona é numa rodinha, você divide o grupão em pequenas rodinhas e cada pessoa conta 2 verdades ou uma mentira sobre si mesmo. E os outros têm que adivinhar qual que é a mentira. Só que não pode ser coisa assim, torço pro Palmeiras, mentira, torço pro Corinthians. Tá. Tem que ser aquela coisa que instigue. Não é possível que esse cara fugiu da escola com o circo. Não deve ser mentira isso. Então tem que ter essas historinhas. Acho que a premissa é duas verdades que não possa parecer mentira. Que tem cara de mentira e uma mentira que é verdade. Porque isso já cria... Mesmo se você não sabe o nome da pessoa, você já sabe coisas profundas dela, já deram risada pra caramba. Outro dia num grupo, foi muito legal na escola, uma das moças
entre as 3 histórias, contou que ela tinha dançado no Bolinha. Lembra do programa do Bolinha? Bolinha. Bolinha, está na hora de você entrar na linha. As canções que o meu povo gosta! Quando que ela ia ter oportunidade de falar disso sem achar que aquilo seria bom ou ruim? E aí, de repente, aquilo virou um motivo de muita... Então, é um jogo simples que cria muita conexão, muita. Dica. Para que o grupo entenda e se sinta a liberdade de falar, começa com você falando. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo, gente. Vou contar 2 verdades e uma mentira, tá bom? Grupão aí todo. Aí você conta uma bem cabeluda, que é para já escancarar você. Aí o grupo, se esse cara veio com isso, eu também posso. Então começa com você. Legal. Álvaro Lages, o que tá no seu cardápio aí? Cara, eu gosto muito das físicas. Mas uma que eu começo, por exemplo, no caso de workshop, né? Em roda, balançando só. Vamos fazer um aquecimento, umas coisas idiotas. Mexendo o corpo, balança a mão. Como se estivesse secando água. E o simples fato de observar o outro, como aquilo que eu faço, o outro faz de um jeito bem diferente. Uhum. Então eu vou nesse suave, observar pequenas diferenças, o tanto que a gente é um grupo e é um indivíduo, né? E dali vou crescendo. Nesse de mudar de lugar, eu amo. E vou acrescentando coisas também. Careta, coisas que normalmente a gente não faz. Mais do que isso, assim, acho que mais do que o que tem um como, que é esse como que é o revelar diálogos não ditos. Isso é de um poder de conexão na hora que você chega e propõe. Por exemplo, eu chego para propor uma coisa mais física como essa de trocar de lugar. E a galera tá com a cara, visivelmente com a cara de cansaço, eu não notei a tempo. Na hora que eu falo, vamos trocar de lugar, e eu vejo a cara assim, eu falo, a gente pode fingir que tá achando legal. Na hora que você fala isso, ou coisas do gênero, que você reconhece, não estamos afim de trocar de lugar, o simples fato de reconhecer o mal-estar e dar voz para isso, vira a chave. Quem não queria brincar, passa a querer brincar nessa hora. Porque você tem alguém me escutando. Que bom. Esse cara não tá vivendo no universo paralelo, né? Não, tá aqui agora. Uma coisa que eu gosto muito de fazer para trazer para a presença, que a gente é tão entupido, tá bem fresco isso que eu fiz ontem à noite isso. Não dá para dar rodinha? Porque ele vai indo, né? Ele vai se afastando. Você não tá vendo no podcast, mas o Cláudio Esteves é o único que tem numa cadeira com rodinha. E ele tá se afastando da gente, assim. O meu toque grita quando eu... Então a gente tá cada vez... Cláudio, conta um jogo que você gosta! Olha, me amarra aqui, pô. Olha, é muito simples. Vai começar agora, tá? Tu me roda. Fecha um pouquinho o olho e lembra de alguma coisa do caminho da sua casa até aqui. Pode ser um detalhe. Vi uma mulher de roupa azul. Ou, eu tinha um cara que me xingou. Só isso começa a dar um sentido de fluxo. Porque a gente vive em chegar no trabalho, sair do trabalho e todo o resto a gente desperdiça. E ao desperdiçar você perde a presença. Então a hora que você traz a pessoa para uma coisa que ela viu e nem se deu conta que viu, ela começa a chegar. E a partilha, normalmente, ela é compactuada pelo outro. Eu estava vindo para cá, tinha um cara muito devagar na minha frente. Também tinha. E tem o valor de que... Oi? Eu tava indo embora, voltei. Só nisso do cara falar o que aconteceu tem o valor de que tudo é trabalho, né? Tudo que me aconteceu e que me acontece vale, eu posso trazer pra cá e brincar com isso, né? Esse lugar, lembrei aqui de outra que tem muitas que a gente faz já no automático, no sentido de... Já tá tão incorporado aquilo. Eu não sei se os ouvintes estão gostando, mas eu tô achando ótimo. Porque eu fico esclarecendo o jogo pra mim mesmo. Assim. Super. O meu tem muito... Vou querer ouvir depois. Eu também. Isso. É verdade. Tem principalmente quando é reunião, quando é coisa mais... Na reunião vamos mudar de lugar. Que é quase uma intimidade instantânea. Que quando eu vou me apresentar, a minha apresentação não é profissional só. Eu sempre incluo
Eu dou um jeito de contar que eu sou de Minas, de contar que eu tenho 3 filhos. Nessa apresentação eu trago elementos que são só meus. O meu currículo profissional pode ser de qualquer um. Tem algumas. O recheio dele, o Álvaro ser humano, é só meu. E na hora que eu trago isso, o outro, 90% das vezes, se sente convidado a trazer. Nossa, você tem filho também? A minha ontem. Ali a conversa vai para outro patamar. Você sai da Sibéria e vai para um Porto Seguro, para Salvador, para algum lugar mais quentinho. Super. Eu gosto quando tem a oportunidade. Eu vou fazer alguns jogos, fazer algumas brincadeiras e tal. E eu gosto de entrar em contato antes com quem chamou, quem contratou e tal, para entender o máximo possível da realidade das pessoas, mas num nível assim de vocabulário. Que palavra que as pessoas aqui usam. Nossa, e que se eu colocar no jogo... Foi pra mim, ele usa aquela palavra que eu... Ou você faz uma comparação, então você vai vir aqui e vai dar 2 pulinhos. Como se você fosse um transistor RM56. Total. E tem uma parada assim, o cara não chegou aqui de qualquer jeito. Sim. Super. Ele tá fazendo pra gente. Pra gente, é pra mim. Que acho que esbarra numa coisa a preparação, o cuidado. A hora que o outro sente que tem cuidado, com ele muda tudo. Para qualquer coisa, seja uma reunião, seja um workshop, seja... O cuidado é isso que você falou. Putz, olha, o cara não chegou aqui de qualquer jeito. Cara. Se preparou. Ele me valoriza. E não é ele não está trazendo uma palestra, uma oficina que está na linha de montagem, né? E ele fez ontem, vai fazer hoje, vai fazer amanhã na outra empresa. E isso traz de volta o sentido de experiência. Não é aquela coisa que ele faz sempre. Isso é só agora, está acontecendo agora. Não vai ter outra vez, sabe? Essa coisa é único, assim. Para professor, para quem dá bastante aula, assim, sequencial, escola, faculdade e tal, eu apanhei bastante quando chego na turma 7h40. Bom, primeiro que você chega na turma 7h40 da manhã já é trágico, né? Não interessa o que esteja acontecendo, já é péssimo. Mas chega lá 7h40. E aí você percebe que as pessoas têm uma prova da matéria difícil na sequência. Aí as pessoas estão quase lá. Mas elas não estão lá. Você não é importante. Não é importante. Você vê o olhar, sabe aquele olhar que não tá focado em lugar nenhum, ou a galera com o caderno da outra matéria e tal. O que seria o meu desejo no mundo ideal, perfeito? Gente, vai estudar, resolve isso aí, depois a gente... Mas tem horários, tem cronogramas para cumprir e tal. Já apanhei muito de fingir que isso não tá acontecendo. Gente, vambora, fecha aí e vão comigo. Isso aí é outro horário, já tiveram tempo para estudar. Beleza. Hoje em dia eu tô aproveitando a hora da chamada. Então assim, vou fazer a chamada? Não responda não responda presente. Os caras vão ter prova de bioquímica. Fala alguma coisa da bioquímica que você não entendeu rigorosamente nada. Amanda, aminoácidos. Puta, aminoácidos total! Nossa, o que é isso? Bernardo, ligação peptídica. Eu entendi. Tá bem. Depois eu te falo e tal. Cíntia. Não, tô de boa. Nossa, olha a Cíntia, tá sabendo. Puta, genial. É muito louco. Demais. Porque a galera, primeiro, quer ouvir de fato o que o outro tá falando, quer ouvir a chamada, que nunca acontece, né? Pouco não importa se a Cíntia tá presente ou se não tá, mas deixa eu ver o que a Cíntia sabe. A gente fala do problema que eles têm mesmo, em vez de fingir que o problema não tá. E muito louco, mas parece que dá uma acalmada, assim. Falamos, né? A gente falou do que precisa falar. Eu vou ter que falar de outra coisa agora. É o meu trabalho, a gente tá aqui pra isso. Mas pelo menos eu reconheço que vocês têm esse só problema. Isso, meu. Só de se sentir reconhecido é um caminhão na frente, meu. Caminhão na frente. Me ocorre também algumas coisas, fui falando, que é segurança. Se você chegar... Gente, então...
Se o cara se perceber que está inseguro, ele vai se sentir seguro. Então, e tem muito facilitador que confunde delicadeza com passar a sensação de segurança. E se você passar segurança, o cara vai comprar qualquer que seja a proposta. Se você passar insegurança, o cara já vai ficar com o pé atrás. Então, delicadeza não é sinal de... Às vezes é melhor falar assim, gente, levantou, nem explicou. Porra, o cara foi tão assertivo que eu vou levantar, o cara sabe o que está fazendo. Então, não confunde isso mesmo, assim. Mas será que eu não fui indelicado? Só isso já revela que você está inseguro. Então, você tem que saber o que está fazendo. Gente, fala aí, a mitocôndria, porque você sabe. Agora, se você tiver na dúvida, o cara vai perceber e não vai ser a mesma coisa. Vira contra. Vira contra, é firmeza. Eu percebo isso, eu gosto muito de jogo de tabuleiro, né? E vários jogos de tabuleiro, eu jogo com pessoas que estão jogando pela primeira vez. Então eu tenho o papel de explicar o jogo. E aí é muito claro, assim, o jogo que eu sei, já joguei muitas vezes, a galera presta atenção. O jogo que eu quase sei, eu joguei pouco, eu tô em dúvida da regra, assim, é uma vaciladinha aqui, uma olhadinha no manual, aí já dispersou. E aí um cara tá dando a opinião dele. Sim. Não, eu acho que ali pula Total. 2. Não, peraí, gente. Total. Não, ali, não, eu vou beber uma água. Puta que pariu, total. Eu acho que a gente navegou um pouco, falou de brincadeira, navegou por facilitação, né? De processos, mas acho que cabe um episódio de facilitação, né? Cabe. Puta, na verdade, acho que cabe muitos episódios. Facilitação, dá para falar de jogos para começar, que já estamos falando, dá para falar de jogos de escuta, jogos de improviso, jogos de conexão. Demais. Temos um episódio? Acho que temos. Temos um episódio. Temos. Então... Fala. Eu fiquei com vontade de dar uma amarradinha nesse final, boa, assim. boa. Tipo, resumão. Boa. O cara que... Boa. O cara que não lê nada, mas pega o resumão. Perfeito. Maravilhoso. Tipo, puta, tem que ler Dom Casmurro pro vestibular. Tem a peça? Isso. Né? Total. Tem a vinheta do resumão? Vinheta do resumão. Vinheta do resumão. Vinheta do resumão. Porque o resumão é curto. Claro. É curto. Perfeito. Olha, eu acho que a gente passou pela importância do debriefing, da colheita, né? De essa brincadeira, o que foi essa brincadeira, o que a gente viveu. O que mais? A importância de chegar aos poucos, mesmo, e não confundir chegar aos poucos com chegar titubeante. Boa. Então eu tô sondando, mas muito firme do que eu tô fazendo. Eu tô muito presente no que eu tô fazendo, mas estou observando se é pela direita, pela esquerda ou pelo meio. E talvez entender que, principalmente se você não é um facilitador, é uma reunião que vai fazer, esse que a gente chamou de aquecimento, ele pode ser uma coisa desse tamanhozinho. Aliás, geralmente são coisas mínimas, é uma pequena mudança, a gente chega como é que é? Lúdico. Escuta, Lúdico. Na escuta lúdica. É uma inclinação pequena, não vai mandar plantar bananeira. Não. Eu gostei da metáfora tanto da paquera, disso aí, né? De chegar aos poucos, mas com assertividade. Então, pra quem gostar, for mais pudico, talvez a paquera, pra quem nem tanto, o striptease também. Sim. Achei que serve, né? A metáfora do striptease. É. Que mais? Tá dentro dessa coisa do chegar aos poucos, mas do aquecimento, né? A importância do aquecimento e que entender que aquecimento é investimento, não é perda de tempo. Mesmo que isso queira dizer que você vá abordar menos conteúdo, o seu conteúdo filé mignon e tal, né? Mas se as pessoas... Mas investir na qualidade desse conteúdo é investir no começo. Eu achei importante a história do Álvaro de mudar. Não tá rolando. Eu acho legal da brincadeira, que a brincadeira não tem muito começo, meio e fim, né? Isso. Ela pode terminar no meio. Sim. E dane-se. Até porque só você sabe que é o meio. Exato. Né? Tem várias etapas, mas os outros não sabem, né? Então você termina onde você quiser e começa outra. Caso não esteja surtindo o que você acha válido, né? Mudar de caminho. Essa coisa de mudar no meio, em última instância, quer dizer que você confia mais na sua percepção do que numa regra. Total. Super. Total. Para mim fica também que esse começo depende
você falou, né? Assim, eu gosto mais de jogos físicos, mas tem que ter uma pessoa que goste mais de jogo de fala. Então esse começo depende de como está o grupo, de como você está e de como você é, né? Exato. Para que tenha potência. Olha, legal. É um grupo, como você está e como você é. Você saber mais da realidade dos caras, né? Do lugar, do endereço do prédio, da palavra que eles usam, do vocabulário também. Você pode incluir em algum momento para dar uma personalizada para aquilo. A pessoa se sentir cuidada. Para as pessoas se sentir cuidada. Tem que terminar, né? Para terminar. Quer dizer, peraí, precisa terminar a vinheta do resumão? Ela é tipo parênteses ou não? Não, resumão eu acho que ela é só uma vinheta pontual. Perfeito. Isso. Tá bom. Muito bem, então quem tiver dúvidas, perguntas, quiser saber mais. Chegou aqui no tal. Twitter uma. Chegou. Acabou de chegar. Ah, é? Qual é? A Inês de Sorocaba. Sei. Falou assim: gostei muito, gostaria de saber como eu posso aplicar jogos para team building. Team building. Olha, team building. Que é prédio de adolescente. Sim. Que ótimo, pirâmide humana. Talvez a gente faça um episódio sobre team building. Talvez, eles vão ver, né? Eu pensei em fazer um também sobre todas essas nomenclaturas. Gosto. Team building e outras palavras em inglês. Vamos marcar esse call aí pra discutir isso. Tá bom. Porque vai rolar um job, né? Sim, super. Talvez uma conference. Faz esse meeting aí pra setar, né? Setar o go live do E aí a gente faz um MVP. Lean. Tem que ser Lean. Lean Startup. Então, quem tiver dúvidas ou sugestões, me manda mensagem, ou manda mensagem pro Álvaro ou pro Cláudio. E também comenta no grupo do Facebook do Nota 6, que é um podcast tão aberto para as pessoas que talvez que estejam indo para um lado e decidem turn around para outro lado. Nota 6. Nota 6. Nota 6. Spotify. Nota 6. Spotify. Joe. And it's on declined. And I'm moving so inclined. And the world is all midnight. Will we know it's on forever? Terminou pior que o outro, né? Começou, né? A gente precisa ensaiar mais. Mas tudo bem, porque esse podcast é nota 6.